Olá, amigos do grupo de oração Ismael. Eu sou Paulo Rangel, vocês já me conhecem. E nesse vídeo aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre equilíbrio mental, já que no mês de maio a nossa série de orações tem sido feita buscando justamente esse equilíbrio mental coletivo em tempos de pandemia, em tempos de grandes dificuldades, de muitas dores, de fatos muito graves acontecendo ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Muita gente sucumbe ao desespero, sucumbe ao medo, sucumbe a todas essas questões aí. Então a gente vislumbrou a necessidade de fazer orações sobre esse tema, e esse vídeo aqui vai ser um vídeo breve para que a gente possa comentar algo sobre ele, para que a gente tenha uma referência, um caminho, uma orientação, enfim, para podermos lidar com esse assunto. Então vamos dar início aqui à nossa conversa de hoje. Então vamos começar com uma lição do José do Patrocínio, que está no livro Amar e Servir. A lição chama Tempo de Vigiar. E esse livro foi recebido pelo grande médium saudoso Hernani Santana. Olha o que o José do Patrocínio fala. Estes são efetivamente tempos de renovação e também, por conseguinte, tempos de luta, de entrechoque de ideias e vontades, de resistência e de agressão, de vigilância, testemunho e definição final de opções, de separações e de alianças, tempos de juízo. Ora, essa lição vem mostrar claramente que esses momentos de dor que atualmente vivemos, eles são plenamente previstos. Já há muito tempo que os alertas da espiritualidade ao longo das obras que nos revelam temas superiores, vem comentando sobre isso. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no século XIX, tem as mensagens lá dizendo que nós espíritas, são os trabalhadores da última hora. Não só os espíritas adeptos do Espiritismo, mas todos nós reencarnados, neste momento, estamos vivendo a última hora. Já que essa fase de provações, de grandes transições, ela está se afunilando cada vez mais. Estamos num pleno processo de passagem da fase de expiação em provas para a fase de regeneração. E se é assim, esse processo de transição, como o próprio Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, ele se assemelha às dores do parto. Então vai ser realmente momentos de muita dor. E vários textos, várias mensagens recebidas por médiuns diversos, ditadas por espíritos diversos, confirmam. Essa do José do Patrocínio é mais uma. Então cabe a nós ter essa ciência e saber que tudo isso daí já era esperado. E por que acontece? Devido aos grandes desequilíbrios nossos ao longo da história. Erros no campo da guerra, da violência, no campo das paixões avassaladoras que sempre nos dominaram, gerando assim um ambiente psíquico que agora somatizou e está repercutindo em todo o ambiente. Mas é a hora de, pelo menos dentro de nós, separar o joio do trigo. A gente fazer um estudo aprofundado de nós mesmos para podermos então render somente aquilo que produz o bem e sabendo assim enfrentar esses momentos. E a mensagem segue aqui, ó. Para nós, isso significa necessidade premente de atenção espiritual, recolhimento interior e de acrescida responsabilidade, tempo de orar e vigiar. Essa mensagem que alerta para a necessidade de oração e vigilância, ela sempre foi muito pertinente, porque são essas duas coisas que nós necessitamos sempre, mas nunca foi tão necessário como agora. Porque hoje em dia, com um mundo totalmente conectado, com a expressão da globalização consumada já, onde acontece um fato lá na Índia, lá na China, e a gente, em questão de segundos, já toma conhecimento aqui no Brasil e vice-versa. Então, todas essas questões aí se tornaram a velocidade da informação algo que é muito bom, porque nos proporciona avanços tecnológicos, mas ao mesmo tempo também nos possibilita que possamos nos desequilibrar facilmente. Se acontece um fato de grande repercussão lá na China,
lá no Nepal. Logo já temos conhecimento aqui e aí a gente já pode se apavorar, ficar tomado de vibrações de angústia, tristeza, revolta. E isso, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco todo esse conteúdo nos domina completamente. Por isso que a necessidade de vigilância e oração ela é cada vez mais premente para o nosso equilíbrio mental. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses itens nos próximos slides. Então, o que o Krishnamurti fala para a gente? Para a compreensão do conteúdo da mente, necessita-se vigilância. Olha a vigilância aí de novo. Percepção de cada movimento, de cada incidente e de cada sensação. Então, esse vigiar tem relação justamente com o processo meditativo. Compreendendo aqui a meditação como essa prática reiterada e contínua de observação constante de nós mesmos, os nossos conteúdos mentais, sentimentais, como o Krishnamurti coloca aí. Cada movimento, cada incidente, cada percepção do nosso conteúdo mental. Então, aqui no slide seguinte, nós podemos fazer da forma esquematizada que a vigilância está relacionada com pensamentos, sentimentos, onde nós devemos fazer um estudo aprofundado desse conteúdo. E aí fica mais fácil da gente entender, porque se começarmos a adotar essa prática, desde amanhã, acordar um pouco mais cedo se for necessário, anotar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, e ao longo do dia prestar muita atenção como nos comportamos psiquicamente diante das coisas que nos acontecem, desde coisas simples como pequenos desentendimentos ao longo do início do dia, na hora de tomar o café da manhã, por exemplo, até um problema grave no trabalho, ou uma notícia que nós vemos na TV, como que a nossa mente reage, como que o nosso corpo reage diante de cada fato desse, se é uma notícia boa, se é uma notícia ruim, como que eu deixo essas coisas me dominar. Por exemplo, eu estou bem e vou assistir um jornal onde fala que teve uma morte, um crime grave e de repente aquilo ali me abala completamente. Então tem que estudar para a gente compreender a dinâmica da nossa mente. Uma vez que a gente compreende o conteúdo total, sem escolher se é pensamento de natureza sexual, de natureza inferior, de raiva, revolta, inveja, não tem problema. A gente tem que saber a nossa dinâmica mental. Estudando esses pensamentos, e o Krishnamurti explica que tem que ser feito isso sem nos identificarmos com esses pensamentos, mas sem também rejeitarmos, sem identificação e sem repressão. Como um observador se atenta a um pássaro no céu. É assim que a gente deve fazer. Porque aí pode ter qualquer realidade externa que nós, quando tivermos essa prática interiorizada, nós não vamos deixar isso nos afetar mais, já que a nossa percepção vai ser mais ampla. A gente vai verificar que nossos pensamentos, embora tenham relação com o mundo externo, se a gente tem essa prática de observar esse movimento, essa própria observação, ela permite que nós possamos superar e romper um pouco com essa mente mecânica. Então, isso inclui também a questão do medo. Não só o medo, como qualquer outro sentimento, defeito primordial que nós tenhamos, primordial ou secundário. Como ele diz aqui na sequência, no livro A Mente Sem Medo. Para se compreender e transcender o medo, é necessária a compreensão do pensamento e do tempo. Então a gente está vendo um monte de notícia na TV. Por exemplo, com pessoas internadas, pessoas morrendo, mais de 400 mil mortos. É realmente uma situação grave que nós temos que nos atentar. Mas por que isso nos gera medo? Nós deveríamos ter, sim, cuidado. Olha, estamos diante de uma realidade, temos que tomar todas as precauções. Quando se precisarmos sair, vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos, tomar todos os cuidados, mas não ficar pensando, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, meu familiar vai morrer. Não, nós temos que compreender o nosso pensamento. Esse estudo aprofundado desse processo meditativo, ele vai nos auxiliar também a gente compreender a dinâmica do medo dentro de nós, compreendendo, e essa compreensão por si só, como já falei a respeito da orientação do Krishnamurti, ela possibilitará que a gente tenha condições de superar esse sentimento de medo que hoje está muito arraigado. Uma das coisas que mais provoca desequilíbrio. Naturalmente que tem pessoas que já perderam entes queridos
e assim estão em sentimentos de tristeza, de perda, tem a saudade, fica com medo também de acontecer. Mas mesmo nesses casos, com o estudo da nossa mente, a gente tem a ferramenta necessária para a superação de qualquer provação ou dificuldade que estejamos passando. Então essa é a principal referência que podemos ter assim a respeito do processo de vigilância, a vigilância dos nossos pensamentos e sentimentos, anotando de preferência para a gente ver aqueles que repetem, e assim a gente vai ter uma ferramenta muito boa para buscar o nosso equilíbrio mental. E além da vigilância, a gente tem também a questão da oração. E aí a gente poderia fazer várias citações aqui, em razão do tempo. Eu selecionei essa do André Luiz, porque eu achei ela bem interessante para a nossa abordagem. Está lá no capítulo 6 de Missionários da Luz. Olha o que ele diz. A prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. A gente ainda não lida com a oração de forma correta. Muitas vezes, quando a gente ora, só no final do dia, já vencido pelo cansaço, faz aquela prece mecânica, aquela repetição, ou mesmo quando não é assim, a gente busca pedidos para satisfazer nossos interesses pequeninos, horizontais aqui, mas na verdade a prece é uma das principais ferramentas para o nosso equilíbrio. Como o André Luiz coloca aí, né? Ele é uma manancial que nos possibilita transformação em foco irradiante de energias divinas. Lógico que isso vai gerar um equilíbrio muito grande para nós. Se a gente associa então a vigilância pelo processo de meditação com a oração, não tem como, nós estaremos equilibrados. E aí, qualquer coisa que acontecer pode nos afetar de alguma forma, mas nós jamais nos deixaremos deixar levar pelo desespero, se chegarmos no estágio de vigilância e oração da forma adequada. Então a oração nunca foi tão importante como ferramenta de equilíbrio mental e também como, se nós utilizarmos da parte intercessória da oração, né, aquilo que o Greg ensina no efeito Isaías, a própria modificação externa da realidade também tem relação com a oração. Claro que essa modificação externa ela depende de inúmeros fatores, além da prece em si. Mas a prece também, nesse caso, é uma ferramenta importantíssima que nós temos sempre que nos valer dela como o nosso equilíbrio mental. Então esse é o conteúdo que a gente tem que cultivar, né? A oração e a vigilância. Seguindo aqui, agora eu vou falar um pouquinho como que a oração e a vigilância ela atua na questão de nos permitir uma sintonia com uma realidade espiritual mais adequada para os nossos fins de evolução e de manter um crescimento espiritual constante. Emmanuel tem uma lição maravilhosa nesse livro Mediunidade e Sintonia. Eu citei apenas algumas passagens, não é a lição completa. Está aqui no capítulo 3. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Essa lição é espetacular. Aquilo que nós utilizamos como meio de luta, né, nossos objetivos diários, é isso que vai definir a nossa companhia espiritual e, logicamente, também o teor dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, por exemplo, se eu tenho objetivos horizontais, não, eu quero vencer no trabalho, e só importa vencer no trabalho, e eu vou viver 24 horas por dia com a minha mente focada nisso. Aí, a companhia espiritual vai ser daquelas entidades que estão presas também nesse campo horizontal dos negócios, do dinheiro, dos interesses materiais e tudo mais. Tem algum problema a pessoa querer vencer no trabalho? Não. Pelo contrário, a gente tem que lutar para ser bem sucedido em todas as etapas mesmo. Agora, se isso for o único foco, se isso for uma monoideia, se isso for a razão única da nossa existência, aí se torna problemático. Eu citei a questão do trabalho, mas poderia citar questão política, que está muito arraigado hoje. Poderia citar a questão da sexualidade desvairada, que muitas vezes é a razão de ser de muita gente. As pessoas vivem em função disso. Então, tudo isso daí vai definir a nossa companhia. Se formos enveredar pela questão da maledicência e da calúnia,
A sintonia vai ser com frequências desse tipo e com entidades desse tipo. Sexualidade desregrada, mesma coisa. Interesse financeiro puro e simples, passando os outros para trás, fazendo qualquer coisa para conseguir, mesma coisa. E aí, lógico que com o tempo, nossa mente não vai aguentar. Né? Se fosse sucumbir à questão do medo, do desespero, vitimismo, medo de adoecer, medo das doenças que estão nos ameaçando, também, logicamente, as entidades ligadas a isso vão nos influenciar. Daqui a pouco a gente gera um processo de depressão, de síndrome do pânico e estamos também sucumbindo à moléstia. Então, observe o tipo de luta que a gente está, que vai definir as nossas companhias espirituais. E ele segue aqui, esclarecendo cada vez mais. Desce à animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. É aquilo que eu já comentei. Se a gente for para sentimentos horizontais e sentimentos e pensamentos com objetivos inferiores, a multidão nos acompanha, né? Como Paulo de Tarso diz, nós temos uma multidão por testemunha. E essa multidão de testemunhas tem afinidade conosco. E o Emmanuel segue. Porém, se eleva-te no aperfeiçoamento próprio, caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução, que te procederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Se a gente tem as nossas tarefas horizontais e dedica a elas como devemos fazer, mas isso não é a razão única de nossas vidas, é só uma etapa, e nós vivenciamos a questão da espiritualização, da leitura edificante, da tentativa de praticar os ensinamentos do Evangelho, da meditação e da oração, aí as nossas companhias espirituais serão as mais adequadas também. E vão nos auxiliar a seguir sempre nesse campo, porque vai reforçar a nossa atuação, nosso crescimento nesse sentido aí. E ele finaliza então a lição. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Olha a vigilância aqui de novo. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. É uma questão de escolha. No mundo tem várias opções, vários caminhos, todos estão aí que a gente pode traçar. Se a gente escolher a inferioridade, vamos estar dominados pela inferioridade. Se escolhermos o caminho da retidão, da superioridade, aí sim teremos também todo o auxílio para a nossa ascensão. Aquilo que nós necessitamos, a sintonia adequada para manter o equilíbrio da mente. E o último slide aqui para a gente encerrar, a lição do Cristo, né, que resume tudo isso aí que nós falamos. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E esses dois slides aqui, essas duas imagens, simbolizam também uma síntese daquilo que foi dito. Né? Quem está diante da TV o tempo todo, vendo notícias negativas, daqui a pouco está dominado pelo medo, pelo desespero, pela revolta, de acordo com a notícia que passa, né? Que hipnotiza a pessoa. Mas você pode escolher, por exemplo, assistir ou ouvir um som de uma orquestra harmônica que pela própria melodia, pela própria música de teor elevado, vai possibilitar novas ascensões. Então, vamos escolher de forma adequada, porque onde está o tesouro, aí estará também o coração. Pessoal, era em breves palavras o que eu queria passar para vocês. Né? Busquemos então seguir o bem, a frequência adequada, para que o nosso tesouro e nosso coração estejam de acordo com as lições do Cristo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.